Olá pessoal, eu sou a professora Daniela, eu e a intérprete Débora estaremos com vocês hoje na nossa aula de matemática para o sexto ano sobre frações e decimais. Inicialmente, o que é uma fração? Uma fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão e um número racional. Na realidade, uma fração representa uma parte de algo que foi dividido em partes iguais. Na imagem aí nós temos alguns exemplos de objetos que foram fracionados. Por exemplo, a pizza na imagem 2, ela foi fracionada porque ela foi dividida em partes iguais. Cada uma dessas partes, uma fração. Quais são as partes da fração? Sempre na notação que se tem de fração, você tem geralmente um número na parte superior, um na parte inferior. Na parte superior nós temos o numerador, na parte inferior o denominador. O que o numerador representa? Ele sempre vai ser a parte destacada ou selecionada na fração, ou vai sempre se referir àquilo no qual o contexto do qual nós nos referimos ao objeto dividido foi selecionado. O denominador, que é esse número que aparece embaixo, ele sempre será o número de divisões que esse todo teve. Por exemplo, na imagem 3, nós temos uma fruta, um figo, né, que foi dividido em 4 partes. O que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que cada parte do figo representa 1/4 dessa fruta. Já que ela foi dividida em 4 partes iguais, cada parte será uma de 4. Vejamos um exemplo. Roberto tem 2 barras de chocolate subdivididas em 24 partes iguais, semelhante a essa da figura. Ele deseja dividir igualmente essas 2 barras de chocolate entre ele e mais 5 amigos. Qual fração corresponderá à quantidade que cada um receberá em relação a cada barra de chocolate? Primeiro nós vamos pensar por quantas pessoas esse chocolate será dividido, né? E quantas partes nós teremos para dividir. Como são 2 barras, 24 partes de uma, mais 24 partes da outra, 48 partes. Ele, Roberto, mais os 5 amigos, representam 6 pessoas. Portanto, a divisão será 48 partes para 6, resultando em 8, ou seja, cada um receberá 8 partes do chocolate. Assim, podemos concluir que cada um receberá qual fração? Será 8/24 de cada barra de chocolate. Veja bem, analisando a fração 8/24, 8 são as partes destacadas, é aquilo que cada uma dessas pessoas recebeu. 24 são as subdivisões do objeto, as subdivisões de cada uma das barras. Então, o todo sempre no denominador, a parte destacada, aquilo que nos interessa, aquilo que está no contexto da situação no numerador. Alguns tipos de frações. Nós temos as frações próprias e impróprias. O que é chamada a fração própria? É toda aquela em que o numerador, ou seja, aquele númerozinho de cima, vai ser menor que o denominador. Como exemplo, nós temos 1/3, 2/5, 5/7, 3/8 e tantas outras. Já as impróprias são o oposto, ou seja, quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Nesse caso aí nós temos 15/3, 8/5, 10/7, 5/3. É importante lembrarmos que nas frações próprias, o objeto dividido será único.
enquanto nas frações impróprias, necessariamente haverá mais de um todo. Observe a diferença entre as duas frações que representam as partes destacadas das figuras. Nessa imagem 5, o objeto foi dividido em 4 partes, por isso o denominador 4. As partes destacadas são 3, as destacadas em verde, portanto, essa fração é 3 quartos. Uma fração própria, apenas uma figura, um todo já representa. Já na imagem 6, você deve observar que cada uma das figuras foi dividida em 3 partes, porém, nós temos 5 partes destacadas. 5 partes de figuras divididas em 3. Veja, para termos 5 partes, precisamos de 2 figuras. Nesse caso, a fração imprópria 5/3, veja que o numerador é maior que o denominador. Representa 1 inteiro, que é isso que você está vendo todo destacado em rosa, mais 2/3, destacado em azul. Essas duas figuras, então, formam a fração imprópria 5/3. Frações equivalentes. O que serão as frações equivalentes? São aquelas que representam a mesma quantidade, porém a sua escrita é um pouco diferente. Na primeira imagem, a figura foi dividida em 6 partes, por isso o denominador 6. E temos 4 partes destacadas, portanto, fração 4/6. Na segunda imagem, você observa que a figura foi dividida em apenas 3 partes, tendo 2 delas destacadas. No entanto, as quantidades, tanto em uma figura quanto na outra, são as mesmas. Se eu simplificar a fração 4/6 por 2, ela dará 2/3. Elas representam a mesma quantidade, mesmo com escritas diferentes. Portanto, são frações equivalentes. Diferentes representações de um número racional. É importante ressaltarmos que as frações representam divisões. Assim, ao dividirmos o numerador pelo denominador, teremos a representação decimal da fração, ou seja, aquele número com vírgula, tá? Por exemplo, 1/4, ao dividir o 1 pelo 4, eu vou encontrar 0,25, ou seja, a representação decimal da fração 1/4. 3/4, dividindo 3 por 4, eu tenho 0,75. E 13/5, dividindo 13 pelo 5, 2,6. No caso das frações próprias, a forma decimal delas sempre vai iniciar com o algarismo 0, já que o numerador é maior, né? Quanto às impróprias, não. Sobre frações, números decimais, veremos também a representação de exemplos de algumas representações na reta numérica. Veja bem, você tem uma reta que você precisa localizar meio, 7/2, 9/3, 5/4, 2,5 e 10,5. Primeira coisa que você deve lembrar é que a forma fracionária às vezes é um pouco confusa para você localizar numa reta numérica. Então é importante que primeiro você transforme a fração na forma decimal, dividindo essas frações. Meio ao dividir dará 0,5. 7/2, 3,5. 9/3, 3. O inteiro 3. E 5/4, 1,25. Quando nós temos só as representações decimais, fica bem mais fácil localizá-las. Meio, 0,5, você vai sempre se situar pelo primeiro algarismo antes da vírgula. Eu tenho um 0, 0,5. Então, vai ser a partir do 0 que eu vou pensar a localização desse decimal.
0,5, mesmo que 5 décimos, se eu contar 5 partes, vai estar exatamente na metade entre o 0 e o 1. Os 5 quartos, que é o próximo que aparece, corresponde a 1,25, ou seja, ele vai estar após o número inteiro 1 e antes do 1,3, já que 1,25 vai estar entre 1,2 e 1,3. 2,5. Olha o primeiro algarismo, 2. Então, eu vou contar a partir do 2 esses 5 décimos, que vai equivaler, nesse caso, a metade do caminho entre o 2 e o 3. 9 terços, que é uma representação fracionária de um número inteiro, já que dividimos 9 por 3, dá 3. Então, vai estar lá em cima do 3. 7 meios, 3,5, 3,5 entre o 3 e o 4. E, finalmente, o 10,5 entre o número 10 e o número 11. Para localizarmos as frações com mais facilidade, só para reforçar, devemos escrevê-las primeiro na forma decimal. Essa é a dica importante para a localização na reta numérica de números fracionários. É isso aí, pessoal. Busquem, então, acessem a atividade no portal Conexão Escola. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima!